As Três Idades. Tomo 2, terceira parte. Páginas de 249 até 251. Formas e graus da vida unitiva. Não é possível formar uma ideia completa da vida unitiva, sem antes considerar suas diversas formas e diferentes graus. Por isso, vamos tratar aqui da perfeita vida apostólica, fruto da contemplação e da vida de reparação. Esse caminho nos ajudará a compreender melhor o que disseram os grandes mestres espirituais sobre a união mística na aridez, sobre a união estática e sobre a união transformadora. Assim, estaremos mais preparados para responder a esta profunda questão. É possível alcançar a plena perfeição do amor divino, sem ter experimentado a união mística, árida ou fruída. Ao iniciar o estudo deste tema, que ultrapassa largamente nossas forças humanas, vem-nos à mente uma comparação frequentemente usada a respeito dos professores em suas diversas idades. Os professores jovens ensinam mais do que sabem, ou seja, ensinam até mesmo aquilo que ignoram. Os de idade madura ensinam aquilo que sabem, mas os mais idosos ensinam somente o que é útil a seus ouvintes. Diante da grandeza do tema que nos propomos a tratar, é indispensável seguir o exemplo destes últimos, falar apenas do que é proveitoso para os que nos escutam. E para fazê-lo de modo satisfatório e verdadeiro, seria necessário ter experiência pessoal desta união eminente com Deus. Como não possuímos tal experiência, só nos é permitido resumir brevemente aquilo que nos parece mais essencial entre os ensinamentos dos santos. Neste assunto, consideramos-nos semelhantes a um espectador que do fundo do vale observa com reverência aqueles que vão subindo até o cume iluminado de uma montanha. Capítulo 15. A perfeita vida apostólica e a contemplação. Eis plenitudine contemplationis derivatur doctrina et predicatio. Da plenitude da contemplação deriva-se a doutrina e a pregação. Conforme São Tomás de Aquino, Suma Teológica, 2.3, questão 188, artigo 6. Da plenitude da contemplação deriva-se a doutrina e a pregação. São Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte da segunda parte, questão 188, artigo 6º. Não convém tratar da íntima união da alma purificada com Deus, sem antes dizer algo sobre os frutos que dela brotam na perfeita vida apostólica. Essa vida difere da vida puramente contemplativa, como a dos monges cartuchos, e também da vida ativa das ordens hospitalares. A diferença está nisto: a vida apostólica une a contemplação à atividade apostólica, que consiste no ensino, na pregação e na direção das almas. É por isso que, na Santa Igreja, as ordens dedicadas à vida apostólica, como a de São Domingos, a de São Francisco, a dos Carmelitas, combinam as práticas monásticas com o apostolado. Práticas como a abstinência, o jejum, o levantar-se à meia-noite para rezar, o estudo profundo da teologia e da filosofia, a oração litúrgica completa, ou seja, o ofício divino cantado em coro, e, por fim, o apostolado realizado por meio da pregação e do ensino, seja oral, seja escrito. Mas se um desses elementos prevalece em detrimento dos outros, rompe-se a harmonia dessa vida apostólica. Pode haver, então, o risco de se prender apenas à letra das observâncias, ou de cultivar um estudo sem alma, ou ainda de se entregar a uma pregação superficial, que não produz fruto. Diante de tamanha diversidade de funções, é preciso manter o equilíbrio e a unidade, que constituem o próprio espírito desse modo de vida. Caso contrário, ela se torna material, puramente exterior, sem vida interior. O beato Henrique Suzão teve, a esse respeito, uma visão. Ele viu que, numa ordem de vida apostólica, aqueles que se dedicam quase exclusivamente às práticas exteriores, ou ao estudo sem espírito de oração, sem generoso amor a Deus e às almas, pouco avançam e andam lado a lado nessa estagnação, pois nem uns nem outros aspiram a se assemelhar a Cristo, nem vivem por Ele. E assim não podem comunicá-lo aos demais. Seus olhos ainda não estão abertos, diz o beato. Eles não têm o sentido da vida interior, nem compreendem o valor da cruz, sem a qual é impossível que o apóstolo trabalhe pela salvação das almas. Fonte eminente do apostolado, a vida apostólica deve se assemelhar, tanto quanto possível, à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a dos apóstolos, São Pedro, São Paulo e São João Evangelista. Os padres da Igreja esforçaram-se por viver assim. Também
os grandes teólogos, os apóstolos como São Bernardo, São Domingos, São Francisco e os grandes missionários como São Francisco Xavier. Todos eles eram homens de profunda vida interior, homens de oração constante, verdadeiros contemplativos, que para salvar as almas, comunicavam a elas sua altíssima contemplação de Deus e de Jesus Cristo. Um exemplo notável desse tipo de pregação, que nasce da plenitude da contemplação, encontra-se nos sermões de São Pedro no dia de Pentecostes. Jesus de Nazaré, tendo sido entregue segundo os desígnios imutáveis de Deus, vós o pregastes na cruz e o matastes pelas mãos dos ímpios, mas Deus o ressuscitou. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Essa mesma pregação, repleta de unção, transborda nas epístolas de São Paulo, como, por exemplo, na que escreveu aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa dobro os joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E que Cristo habite pela fé em vossos corações, estando arraigados e fundados na caridade, a fim de que possais compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer também o amor de Cristo, que supera todo conhecimento, para que sejais plenamente repletos da plenitude de Deus. Os olhos verdadeiramente abertos para as realidades divinas são aqueles que se ocupam com amorosa e penetrante contemplação dos mistérios revelados. Uma contemplação que está muito acima das práticas externas de penitência e do estudo, considerado em si mesmo. Ela deve ser, junto com o ardente amor de Deus e do próximo, a alma de todo apostolado. A imitação de Jesus Cristo e dos 12 apóstolos, o verdadeiro apóstolo deve ser um contemplativo que comunica aos outros o fruto de sua contemplação, a fim de santificá-los e conduzi-los ao céu. O fim específico da vida apostólica está contido nestas palavras de São Tomás de Aquino: contemplar e transmitir aos outros o que se contemplou. Mas em que devem consistir exatamente essas relações entre contemplação e ação dentro da vida apostólica? Para que essa vida guarde sua unidade interior, a contemplação e a ação não devem existir em pé de igualdade, como se estivessem no mesmo nível. Elas precisam estar ordenadas, subordinadas entre si, porque, do contrário, uma acabará prejudicando a outra, e será inevitável a necessidade de escolher entre elas. E como deve ser compreendida essa subordinação? Alguns, mesmo que inconscientemente, dão menos valor ao ensinamento tradicional e afirmam que a vida apostólica tem como fim principal a própria ação apostólica. Dizem que a contemplação seria apenas um meio necessário, a serviço da ação. Mas será mesmo verdade que os apóstolos e os grandes missionários, como São Francisco Xavier, consideravam a contemplação amorosa dos mistérios da fé como um simples meio subordinado à ação? Seria possível que o santo cura d'Ars tivesse visto sob esse prisma a oração e a celebração do santo sacrifício da missa? Não equivaleria isso a diminuir a importância da união com Deus, que é a fonte de todo verdadeiro apostolado? Seguindo esse caminho, um caminho nunca muito claramente exposto, chegar-se-ia rapidamente à afirmação de que o amor ao próximo vem antes do amor a Deus. Mas isso seria uma heresia, e inverteria por completo a ordem divina da caridade. São Tomás de Aquino e seus discípulos fiéis ensinam de modo mais elevado, mais fecundo e tradicional. A contemplação das realidades divinas e a união da alma com Deus jamais podem ser consideradas como simples meios subordinados à ação, pois são muito superiores a ela. É evidente, de toda evidência, que nesta terra nada é mais alto do que a união com Deus por meio da contemplação e do amor. Por isso, a ação apostólica só tem valor verdadeiro na medida em que deriva dessa fonte. E longe de ser um meio subordinado, essa união é, na verdade, a causa iminente do apostolado. Mais ainda, não se pode duvidar de que a ação apostólica é um meio subordinado à união com Deus, pois é a essa união que o verdadeiro apóstolo busca conduzir as almas, da mesma forma como ele mesmo foi conduzido. Por isso é necessário dizer com clareza: a vida apostólica tende, antes de tudo, à contemplação. E desta plenitude interior brota o apostolado como fruto e derivação natural. Como ensinou com admirável clareza São Tomás,
A pregação da palavra divina deve brotar da plenitude da contemplação. Suma Teológica, a segunda parte da segunda parte, questão 188. Artigo 6º. Partida. Os seus comentadores, os carmelitas de Salamanca e Pazerini, reafirmaram essa mesma verdade. O Santo Doutor acrescenta ainda que Jesus Cristo não se contentou com uma vida puramente contemplativa, mas escolheu uma forma de vida que parte da abundância da contemplação para depois comunicá-la aos homens por meio da pregação. Muitos teólogos tomistas chegam a dizer que, entre a contemplação e a ação, existe uma relação semelhante àquela que há entre a encarnação e a redenção. A encarnação, isto é, a união hipostática da natureza humana de Cristo, com a pessoa incriada do Verbo Eterno, não está subordinada à redenção como um meio inferior a um fim superior. Pelo contrário, a encarnação é uma causa eminente de onde procede, como efeito, a obra redentora. Jesus Cristo ensina que a contemplação penetrante dos mistérios revelados está muito acima das práticas externas de penitência e do estudo tomado apenas como exercício intelectual. Essa contemplação deve ser, junto com o ardente amor a Deus e ao próximo, a alma de todo verdadeiro apostolado. A imitação de Nosso Senhor e dos 12 apóstolos, o apóstolo deve ser antes de tudo um contemplativo, um homem de oração que transmite aos outros a luz daquilo que contempla a fim de santificá-los e conduzi-los à vida eterna. Esse ideal da vida apostólica foi expresso com precisão por São Tomás de Aquino. Contemplar e transmitir aos outros aquilo que foi contemplado. Mas como deve se dar essa relação entre contemplação e ação na vida apostólica? Para que o apostolado conserve sua unidade, contemplação e ação não devem coexistir no mesmo nível, como se fossem iguais entre si. É preciso que estejam ordenadas, pois se competissem entre si, acabariam por se destruir mutuamente. Alguns, talvez sem perceber, desvalorizam o ensinamento tradicional, afirmando que a vida apostólica tem como fim principal a ação e que a contemplação seria apenas um meio útil para sustentá-la. Mas será mesmo que os apóstolos e grandes missionários, como São Francisco, viaram a contemplação amorosa dos mistérios da fé como algo secundário e subordinado à ação? Terá o santo cura d'Ars visto a oração ou a celebração da Santa Missa sob esse prisma utilitário? Não equivaleria isso a rebaixar a união com Deus, fonte viva de todo apostolado? Seguindo esse caminho obscuro, chegar-se-ia a afirmar que o amor ao próximo é superior ao amor a Deus. O que seria uma heresia que inverteria a ordem sagrada da caridade? São Tomás de Aquino e seus discípulos, com sabedoria elevada, tradicional e fecunda, ensinam que a contemplação das coisas divinas e a união com Deus jamais podem ser reduzidas a meros meios para a ação. Elas são, com toda clareza, realidades superiores, à mais alta forma de vida nesta terra. A ação apostólica só tem verdadeiro valor na medida em que brota desta fonte. Longe de ser um meio subordinado, a contemplação é uma causa eminente. Mais ainda, não há dúvida de que a ação apostólica é subordinada à união com Deus, pois a missão do apóstolo é conduzir as almas a essa mesma união, como ele próprio um dia foi conduzido. É por isso que se deve afirmar claramente: a vida apostólica tende primariamente à contemplação. O apostolado não é senão o fruto natural e transbordante da plenitude da contemplação. Como diz São Tomás, a pregação da palavra divina deve brotar da abundância da contemplação. Parte 2 da Suma Teológica, questão 188, artigo 6. Os grandes dos carmelitas de Salamanca e Pazerini repetem esse ensinamento com fidelidade. O Santo Doutor acrescenta ainda que Jesus Cristo não se satisfez com uma vida puramente contemplativa, mas escolheu aquela que brota da abundância da contemplação e que depois a comunica aos homens por meio da pregação. Segundo muitos teólogos tomistas, a relação entre contemplação e ação é análoga àquela que existe entre a encarnação e a redenção.
A encarnação, isto é, a união hipostática da natureza humana de Cristo com a pessoa divina do Verbo, não está subordinada à redenção como se fosse um simples meio inferior para um fim superior. Pelo contrário, ela é uma causa eminente que gera a redenção como fruto. Que esta reflexão nos conduza ao fecundo da contemplação. Busquemos mais profundamente o Senhor, para que nossa ação seja fecunda, não por causa de nosso esforço, mas porque transborda do nosso estar com Ele. Rezemos, Senhor, fazei de nós apóstolos contemplativos, capazes de irradiar vossa luz no mundo. Notas explicativas. As 3 idades da vida interior. Tomo temas: purificação pela luz infusa, o dom da inteligência, teologia mística. Teologia mística. 1. Luz infusa como purificação. Texto. O autor fala da alma, que tocada por Deus, entra em uma purificação profunda por meio da luz infusa, que revela com clareza as imperfeições mais sutis. Na teologia mística, a luz infusa é um dom sobrenatural da graça, que ilumina a alma interiormente, permitindo que ela veja, com a luz de Deus, aquilo que o raciocínio humano ou o exame de consciência natural não alcançariam. Essa luz não é meramente intelectual, mas espiritual e penetrante. Ela desmascara o egoísmo escondido, a vaidade disfarçada de zelo e a busca sutil do próprio interesse. Essa revelação causa dor, pois a alma vê-se como Deus a vê, mas também causa libertação, pois prepara para uma união mais pura com o Senhor. 2. O dom da inteligência como penetração da verdade divina. Texto base. Garrigou-Lagrange explica que o dom da inteligência, ao ser purificado e elevado pela graça, torna-se instrumento de contemplação mais profunda dos mistérios da fé. Nota explicativa. Segundo Santo Tomás de Aquino, o dom da inteligência é uma das 7 graças do Espírito Santo, descritas em Isaías 11. Não se trata aqui de uma inteligência natural, mas de uma penetração espiritual que permite ver o sentido profundo das verdades reveladas, especialmente da Sagrada Escritura, dos mistérios da Trindade, da Encarnação e da Eucaristia. Na vida espiritual avançada, esse dom permite intuições silenciosas, rápidas e certeiras da verdade divina, como que ver com os olhos de Deus. 3. Provação espiritual e purificação dos sentidos interiores. Texto base. O autor fala da necessidade de purificação não apenas dos pecados grosseiros, mas das zonas sombrias do espírito. Nota explicativa. Aqui o autor retoma a tradição mística de São João da Cruz sobre a noite escura, uma etapa necessária na qual Deus retira consolações sensíveis e apaga o prazer natural, a fim de purificar os sentidos interiores, imaginação, memória, sensibilidade religiosa. O objetivo não é castigo, mas libertação da alma para que ela possa viver unicamente pela fé, esperança e caridade, desapegada até dos dons espirituais que recebe. 4. A humildade como fruto da luz divina. Texto base. A alma iluminada por Deus reconhece sua miséria com profunda humildade e entrega confiante. Nota explicativa. A humildade aqui não é um simples sentimento de inferioridade, mas o reconhecimento da verdade sobre si mesmo à luz da santidade de Deus. A alma compreende que tudo o que é bom nela vem da graça, e tudo o que é falho vem do amor próprio. Essa visão clara leva a um abandono confiante nos braços do Pai e àquela humildade luminosa que caracteriza os grandes santos. 5. O progresso espiritual como obra de Deus e cooperação da alma. O progresso nas 3 idades da vida espiritual é, ao mesmo tempo, dom gratuito de Deus e resposta livre da alma. Nota explicativa. O autor reafirma a doutrina tomista da graça eficaz, que move a alma sem destruí-la. Deus opera a purificação e elevação, mas o homem deve cooperar com humildade, oração, fidelidade e aceitação da cruz. Não se trata de um esforço moralista, mas de uma docilidade à ação divina. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho,
Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.